Vamos falar do triângulo. Temos aqui 3 triângulos, um equilátero, um isósceles e um escaleno. Equilátero, isósceles e o escaleno. E os triângulos têm como elementos a base e a altura. Se construir um triângulo na direção à direita ou à esquerda, congruente, ou seja, de mesma medida, a ele temos um retângulo, no caso de um triângulo retângulo, ou um paralelogramo, no caso de um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, conforme a figura abaixo. Veja, nós temos aqui o paralelogramo, formado por 2 triângulos equiláteros, um paralelogramo com 2 triângulos isósceles e um paralelogramo com 2 triângulos escaleno. E como a gente calcula a área do triângulo? Como vimos anteriormente, os elementos do triângulo é a base e a altura, assim como do retângulo. Então, para a gente calcular a área do triângulo, basta fazer a multiplicação da base pela altura dividido por 2. Vamos ver um exemplo? O nosso triângulo tem 11 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Aplicando aqui, fazendo a multiplicação da base pela altura dividido por 2, nós temos que a área do triângulo é de 44 centímetros quadrados. E agora, será que a gente consegue calcular a área daquela primeira figura, que a gente não sabia que forma geométrica ela tinha? Veja, agora a gente vai conseguir. Os pontos A, C e E são retilíneos, e a reta que os contém é paralela à reta que os contém os pontos H e F. Então é possível dividir essa figura geométrica nossa em 3 triângulos e um retângulo. Bom, a gente sabe como calcular a área do triângulo e do retângulo, então a gente tem como saber a área dessa figura. O triângulo A, B e C, figura 1, tem 30 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Bom, como eu sei que tem 30 centímetros de altura? Do ponto B até o ponto H, ele fala que tem 60 centímetros. E aqui do ponto A até o ponto H, ele fala que tem 30. Ou seja, para completar essa altura de 60, falta 30, certo? E 20 centímetros de largura. Veja, essa reta aqui é paralela a essa, e ela vale 40 centímetros. No vértice C está bem no meio, ou seja, se aqui vale 40, ela toda, e o vértice C está no meio, então significa que aqui vale 20 e aqui vale 20, certo? No triângulo C, D e E, nós temos 20 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. O triângulo HFG, nós temos 10 centímetros de altura e 40 centímetros de largura. E o nosso retângulo A, I, H e F, temos 30 centímetros de altura e 40 centímetros de base, né, de largura. Então, a gente já sabe calcular a área do triângulo e a área do retângulo. Vamos calcular todas as áreas das figuras que a gente achou, certo? Na figura 1, que é o triângulo 1, nós vamos ter 30 centímetros, ou 300 centímetros quadrados. No triângulo 2, a nossa área vai ser de 200 centímetros quadrados. No triângulo 4, vamos ter uma área de 200 centímetros quadrados. E nosso retângulo vai ser uma área de 1.200 centímetros quadrados. Veja, eu calculei todas as áreas, e para mim saber a área da nossa figura toda, o que a gente tem que fazer? Somar essas áreas. E fazendo a soma delas, vamos ter a área da nossa figura. Somando todas as áreas, vai ser igual a 1.900 centímetros quadrados. Então, pessoal, anota aí. A área é a medida da superfície de uma figura plana. Quando trabalhamos com a área, não podemos esquecer de colocar a unidade de medida. Por exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados, certo? E a decomposição de figuras.
A partir da decomposição de figuras geométricas, é possível calcular a área das figuras que conhecemos, como retângulo, triângulo, para saber a área da figura que queremos, que foi um exemplo que a gente fez. Tá, pessoal? Obrigado por ter acompanhado. Até o nosso plantão de dúvidas. Tchau!